2% da torcida do Flamengo ela vai ao estádio. São os números que nós temos. 98% da torcida não vai ao estádio. Nós queremos falar com os 98%. A gente já conquistou muita coisa e quer continuar conquistando. Qual é a ambição? A ambição são os 45 milhões de torcedores nesse programa. Torcedor, os 45 milhões de torcedores dentro do Nação. É isso que nós queremos. E eu acho que esse é o objetivo que o torcedor tem que ter. O Nação, ele pode ser o maior patrocinador do Flamengo. Fala, nação! Saudações rubro-negras! Sejam todos muito bem-vindos e estamos entrando no ar com mais uma edição do MengoCast, o podcast do Mengão feito para a nação rubro-negra, diretamente aqui da Sala Moreira Leite, um local histórico na sede do Flamengo, na Gávea, no Rio de Janeiro. E atenção que o programa de hoje é feito especialmente para você, torcedor do Flamengo. É para você, hein? Você vai gostar. E eu tô ao lado da fera, grande Rei Kraus debochado. Tudo bem, Rei? João, tudo bom? Vamos falar aqui com o Tijucano, flamenguista, fã do Zico. Gente boa, né? Gente boa. Vai falar sobre o sócio-torcedor, vamos falar sobre o Flamengo, sobre história, enfim. Então, mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixa o like. A meta da Flamengo TV é chegar em 10 milhões de inscritos, mas depende de você. Sim. Então eu sei que você tá naquele grupo WhatsApp de flamenguista, todo flamenguista tem um grupo WhatsApp, corneteiro, pega, manda o link e fala assim, esse vídeo aqui, esse MengoCast é importante pra caramba, vai esclarecer muitas coisas, valeu? Vou contar com a ajuda de vocês. É isso aí. E esse tijucano, carioca, flamenguista, fã do Zico, ele é diretor de produtos e serviços do Flamengo, que recentemente lançou o novo programa de sócio-torcedor, o Nação. E esse é o tema do nosso MengoCast de hoje. Roberto Trinas, que prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao MengoCast, grande tijucano e rubro-negro. Muito obrigado, João, Rei Kraus. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Já queria ter essa oportunidade há algum tempo, né, com a Flamengo TV e com vocês. Saudações rubro-negras. Vai ser um prazer falar com vocês aqui sobre o Nação e sobre outros assuntos que vocês queiram. Muito bem. E eu estou lendo aqui no release, Rei, é uma plataforma de relacionamento lançada, né? É isso. É isso? É isso. Acho que é importante a gente começar daí. Acho que o importante tudo que a gente faz no marketing é voltado para o torcedor rubro-negro. Então, acho que o primeiro passo é escutar o torcedor rubro-negro. Nós temos acesso aqui a muitas demandas, expectativas, desejos da torcida, né? Desde que iniciamos a gestão, continuamos com esse trabalho, aprofundamos esse trabalho de pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas, para entender o que nós de fato deveríamos e poderíamos entregar para o torcedor, né? Então essa escuta do torcedor é algo parte do nosso trabalho diariamente, buscando uma evolução contínua. E a nossa visão, né, deixada clara pelo presidente no programa de gestão, é de fato evoluir de um programa de Nação, né, que já existia com esse nome, com essa marca, mas evoluir de um programa de venda de ingressos para um programa de relacionamento com o torcedor rubro-negro. Então esse é o grande objetivo, que tem aí, vamos dizer, uma fase inicial, quando foi lançado agora nesse mês de abril, completando agora aproximadamente um mês, e com uma quilometragem que a torcida depende da torcida rubro-negra. A torcida rubro-negra, quem faz o programa é feito para o Flamengo e ele é feito pelo Flamengo e pelos torcedores. É isso. Muito bem. Diga aí, Rei. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala sobre escutar, principalmente, né? Você escuta e aí começa a planejar. E a gente vai falar sobre o sócio-torcedor, como era antes, como é agora e o futuro. Qual é o plano? Mas antes, vamos falar um pouco sobre o Tijucano da Mesbla, porque na minha época de criança na Tijuca tinha Mesbla, para quem da Tijuca lembra, tinha um ladeirão que eu pegava meu skatezinho, descia, caía e ralava todo. Vamos falar um pouco dessa sua história até chegar aqui no Flamengo. É isso, não, obrigado por perguntar.
Eu até os 30 anos eu vivi no Rio de Janeiro, né? Eu tenho 51 anos hoje, nos últimos 20, até o início desse ano, né? Até eu receber o convite do presidente, vivi em São Paulo, mas os 30 anos da minha vida no Rio, boa parte disso, né? Na Tijuca. Ei, Tijuca. Na Conselheiro Zenha. Na Conselheiro Zenha, antes na Moraes e Silva. E a Tijuca ali era um mundo, né? Para quem era, né, na infância, ali na década de 70, 80, né? Ainda tinha muita coisa na rua, né? Então, assim, de fato foi o lugar onde eu cresci e a família toda concentrada até hoje, né? A família também, boa parte da família ali. E aí é isso, a escola na Tijuca, depois universidade, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, engenharia. Trabalhei em empresas multinacionais, sempre me formei em engenharia de produção, mas sempre trabalhei desde a primeira empresa no departamento de marketing. Tive já uma predileção pelo marketing ali no último ano da faculdade. E aí foram 12 anos em departamento de marketing de multinacionais. Depois eu recebi um convite e me tornei um diretor de negócios do escritório de design que acabou vencendo a concorrência da marca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Então, aquele ali foi um momento de inflexão na minha vida profissional, porque ali eu já tinha, por 2 vezes nas minhas experiências com multinacional, trabalhado com esporte dentro das empresas. E ali, tendo participado, né, dessa empreitada, desse time que construiu o design e todo o desdobramento de design da marca para envelopar, né, embalar e dar vida ali aos Jogos Olímpicos 2016 e Paralímpicos, eu decidi pessoalmente me enveredar, seguir um caminho, a trilha do esporte. Primeiro, o esporte olímpico e paralímpico, e depois o futebol. Aí eu tive depois de alguns anos ali, 3, 4 anos do esporte olímpico e paralímpico, até mesmo antes dos Jogos de 2016, eu fiz uma movimentação para o futebol, recebi um convite, fui para o futebol e estou no futebol completando 10 anos agora esse ano. Interessante, né? E que deu toda essa base para você estar aqui e para a gente falar nesse momento do Plano Nação, que tem o Nação Maraca 1, Nação Maraca 2, Nação Maraca 3 e o Nação Sem Fronteiras. Eu gostaria que, por favor, você explicasse para a gente todas essas modalidades dentro do plano. João, obrigado pela pergunta, porque é muito importante que o torcedor tenha toda a informação sobre o programa que é para ele. O Flamengo desenha um plano, os programas de sócio-torcedor no Brasil, isso não é muito comum fora do Brasil, porque fora do Brasil você tem muitos estádios com venda de ingressos por temporada, né? Tem outros modelos. Aqui no Brasil, esses programas, da forma como eles foram concebidos, eles começaram há mais de uma década e eles invariavelmente oferecem um benefício que é um desconto e uma prioridade para quem é assinante do programa. Qual é a limitação desse modelo? São as próprias arenas. As arenas são finitas, né? As arenas são finitas. Então, para uma nação de 45 milhões de apaixonados rubro-negros, quando nós nos debruçamos sobre o programa e ambicionando ter um programa de relacionamento que vai além da venda de ingressos, nós claramente vimos aí uma oportunidade, uma demanda, né, para atender a demanda da nação rubro-negra, em ter um programa que parte dele muito relevante, voltada para a experiência do estádio, né, Maracanã, onde a gente joga, onde a gente tem a nossa casa atual e histórica, e uma parte desse programa voltado para o torcedor que usualmente não vai com frequência ao estádio, ou vai ocasionalmente ou não vai ao estádio, mesmo morando no Rio de Janeiro, né? Então você tem um programa que nós dividimos em Nação Maraca 1, Maraca 2, Maraca 3, que substituem os planos anteriores, o diamante, o platina, o ouro e o prata.
e você passa a ter o Nação Sem Fronteiras, que é esse plano para falar com o torcedor. A torcida fala e pede há algum tempo o plano off-Rio. Exato. Mas é off-estádio, porque é isso, você que mora no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mas não costuma ir ao Maracanã, você também tem um plano para aderir, esse plano é o Sem Fronteiras. Se você vai ao estádio, se você vai ao Maracanã, o seu plano é o Nação Maraca 1, 2 e 3. E ali você tem no Maracanã, começando pelos planos de estádio, você tem ali eram 4 planos, agora são 3 planos. Então, esses 3 planos são para atender 3 perfis diferentes de torcedor. O Maraca 1 é o torcedor que vai a uma frequência de jogos muito alta, ele quer ter a garantia de que ele estará em todos os jogos, e essa garantia, esse plano já nasceu. Nós já temos dentro dele, de novo, a arena é finita. A arena se comporta ali 60 mil pessoas, né? A capacidade do Maracanã, que um dia já foi, né, na inauguração do estádio para hoje, para atender padrão FIFA, Copa do Mundo e tudo mais, hoje a gente sabe qual é a capacidade. Então você tem, né, para uma capacidade ali de 60 mil, você tem uma parte significativa de 40 mil lugares ali destinados ao Maraca 1. Nós estamos falando, por que 40 mil? Porque você tem ali 10 mil titulares com até 3 convidados para o assinante, para o torcedor que opta por fazer o Maraca 1. Então, se ele for a todos os jogos, você tem esses 40 mil, e hoje a gente já tem, o Flamengo já tem essa base, então esse plano já nasce já na sua capacidade máxima. Essa a questão. O Maraca 2 e o Maraca 3, o Maraca 2 é para um perfil de torcedor que frequenta o estádio com assiduidade e quer ver reconhecida a sua assiduidade. Se ele vai, essa foi uma questão importante que nós introduzimos. Se você vai ao Maracanã com frequência, o torcedor que já conhecia a prioridade, além dos planos que nós tínhamos, diamante, platina, ouro e prata, você tinha a estrela, né? Você tinha ali o mais um. Você tinha o mais um, significa o quê? São 36 meses na nossa base ativa, adimplente, e o clube reconhecia esse relacionamento, essa longevidade de relação como algo a mais na prioridade dele para a compra de ingressos. Além disso, nós trouxemos para o Maraca 2 um componente que é o componente de frequência e assiduidade aos jogos. Então, nos últimos 5 jogos, se o torcedor foi a pelo menos 4, ele ganha uma estrela a mais, ele ganha um benefício a mais. O que era mais um se transformou em uma estrela, e agora você tem uma possibilidade de ganhar uma segunda estrela. Então tem o Maraca 2, você pode ter o Maraca 2 com 2 estrelas, pode ter o Maraca 2 com 1 estrela, ou pode ter o Maraca 2 sem estrela alguma. É a fidelidade. É a fidelidade. A fidelidade é a frequência. Essas estrelas vêm da fidelidade, da frequência, da assiduidade. O que quer dizer com isso? Então você, à medida que você tem a fidelidade, a longevidade no programa e a assiduidade, você tem uma prioridade maior naquilo que a gente chama das ondas de abertura, quando começam as vendas de ingressos. Né? E você tem jogos de grande demanda, a gente sabe, para o Flamengo, quase todos os jogos a gente tem uma demanda muito grande, então você tem uma prioridade maior. Então, para esse torcedor, a gente trouxe essa novidade dessa estrela, desse componente adicional de premiar a assiduidade, e também uma demanda que era muito escutada e que a gente pôde atender agora, o ingresso chegar até esse plano. Porque havia uma reclamação de que o ingresso não chegava para os planos de valor menor nos jogos de grande demanda. Então, tanto para o Maraca 2 quanto para o Maraca 3, já me adianto, vou falar um pouco mais do Maraca 3, você tem ali a última onda de abertura do plano, do Maraca 2, a gente tem a garantia que 10% da carga de ingressos vai chegar para esse plano, vai abrir para esse torcedor. O que quer dizer o seguinte, ele vai competir com os demais, porque as ondas de abertura já abriram. Para quem já abriu, ele vai continuar podendo comprar, mas o ingresso vai chegar até a última onda de abertura do Maraca 2. Então isso era uma demanda histórica e que foi atendida. Isso vale também para o Maraca 3, ou seja, para o torcedor que é Maraca 3, a garantia de que 10% da carga de ingressos, então se a gente está falando aqui de 60 mil, 6 mil ingressos chegam até a última onda de abertura, das prioridades de abertura para
programa de sócio-torcedor. O Maraca 3, para falar do perfil, né, quem é o Maraca 3? É aquele torcedor que ele não vai com tanta frequência, mas ele vai ao Maracanã, ele vai mais ocasionalmente, e aí eu faço um resumo desses programas dos planos Maraca 1, 2 e 3. Todo torcedor rubro-negro que vai ao Maracanã e vai com frequência ao Maracanã, mesmo que vá ocasionalmente, faz sentido ser sócio-torcedor. Faz sentido ser Nação Maraca 1, 2 e 3. Por quê? Pega o exemplo do Maraca 3. Você paga ali hoje R$ 61,00 pela assinatura mensal. Se você tem, adotando aí como um preço base, R$ 100,00 o ingresso num determinado setor, você tem 60% de desconto, né? Os descontos são 75% de desconto, né, sobre o valor da inteira para o Maraca 1, 65% para o Maraca 2 e 60% para o Maraca 3. Se você tem sobre um valor base de 100, 60% de desconto, você deixa de pagar R$ 60,00, se a assinatura é 61, você com uma ida ao estádio, praticamente você pagou a sua assinatura. A gente sabe, tem amigos que se cotizam, esse programa atende o Maraca 1 a famílias, aos amigos que se reúnem para poder fazer, e quando você pensa em valor do plano per capita, por cabeça, né? E considerando que em média a gente tem 3 jogos por mês, você pega o calendário anual e o Flamengo joga aí 35 jogos em média por ano no estádio, você tem aí na média 3 jogos aproximadamente, né? Tem meses que tem mais jogos, o mês de maio, por exemplo, é um mês, né, que você tem mais jogos, então você tem na média 3 jogos. Se você dividir, né, o valor da assinatura por per capita, né, por cabeça, e por jogo, você tem um valor, né, que se você comparar ao preço do ingresso e o desconto que você tem, é um valor que faz muito sentido para quem vai ao Maracanã. Ou seja, o recado que eu quero passar para o torcedor é: o plano foi concebido e foi feito, idealizado e aprimorado para quem vai ao estádio. Então, quem vai ao estádio com maior ou menor frequência, ele tem uma ferramenta, ele tem um programa que oferece um desconto significativo, a prioridade, começando da garantia total de assistir ao jogo, passando pela extensão dessa possibilidade, maiores chances de estar nos jogos, até os jogos decisivos, através da garantia de carga lá de 10%, e a prioridade perante os demais torcedores. Então faz todo sentido. O Nação Sem Fronteiras. Opa. O Nação Sem Fronteiras. Interessante. Torcedor, o Nação Sem Fronteiras foi feito para o torcedor que não costuma ir ao estádio, mas para o torcedor que também historicamente demanda do clube a possibilidade de acompanhar o Flamengo quando o Flamengo joga fora da sua casa. Então o Flamengo joga em outros estádios Brasil afora. Então o torcedor que é a Nação Sem Fronteiras, ele tem prioridade na compra de ingressos quando o Flamengo joga como visitante. O Flamengo, no plano dessa gestão, o Flamengo conversa com todos os clubes e, a partir do que é determinado pelo Regulamento Geral de Competições e pelas cargas de ingressos que se tornam disponíveis para compra pelo clube visitante, e também em função dos órgãos de segurança que também podem impor uma maior ou menor limitação, a carga disponível sendo comprada, ela é destinada não só para o Nação Sem Fronteiras, também para o Nação Maraca, mas uma boa parte da carga, e isso obviamente depende das quantidades negociadas para cada jogo, a carga é destinada para o Nação Sem Fronteiras como prioridade para compra. Então isso vem atender uma demanda histórica desse torcedor que, quando o Flamengo jogava fora do Maracanã, que o Flamengo poderia fazer por ele. É isso que está sendo feito. A compra da carga, a negociação, de novo, tudo depende do clube visitante. Quem impõe as regras, assim como o Flamengo impõe as regras quando joga como mandante na sua casa, os clubes visitantes também impõem as suas regras. E aí existe uma questão chamada reciprocidade, que o clube, nós adotamos as mesmas regras nos 2 estádios. Mas o fato é, o torcedor tem essa prioridade. O torcedor do Nação Sem Fronteiras, ele pode vir uma vez ao ano ao Maracanã, né, com o convidado, né, que são 2 ingressos para assistir a uma partida do Flamengo no Maracanã. Tem ali, exceto semifinais e finais, tem uma grande demanda, mas atender também a um desejo histórico do torcedor que
queria se programar para vir ao Maracanã, mas não tinha certeza se ele conseguiria o ingresso. Agora ele pode ter essa certeza. A gente sabe que o torcedor, ele pega uma balsa, ele pega um ônibus, ele vem de trem, ele vai dar um jeito. E ele precisa ter a certeza, a garantia de que ele vai ter o ingresso para entrar no Maracanã, que é um sonho dele. Então esse é um sonho, exatamente. Eu encontro muitas pessoas no Maracanã que falam, meu sonho no Maracanã, mas às vezes não consigo comprar o ingresso. É isso. É esse sonho, materializar esse sonho que o Nação Sem Fronteiras materializa também. Tem outros benefícios, eu não quero falar aqui, a gente pode, mas posso continuar ou posso responder outras perguntas. Esses dois benefícios são benefícios que são muito demandados historicamente, eu posso falar dos demais, mas é isso, João, eu queria entregar para vocês para não saber se eu estou me alongando muito. Não, mas é importante explicar e é até legal, né? E, assim, conte para a gente os benefícios aí. Se eu pegar um gancho assim do Nação Sem Fronteira, que é importante é o seguinte, por exemplo, o Flamengo vai, só em São Paulo, teremos jogo lá, Palmeiras, Corinthians, sim. Santos, sim. Fora do Rio, Mirassol, Nordeste, Bahia, Vitória. Então, assim, é importante que aquele torcedor que ele já está planejando e fazer e assistir a partida lá, se ele for o Sem Fronteira, ele vai ter prioridade. É isso. É isso aí. É prioridade. Isso é um pulo muito grande para quem é o off-Rio, né? É isso. Isso é legal. É exatamente isso. Ele tem essa prioridade, então ele vê o calendário, ele pode se programar. O que a gente quer, em última instância, eu vou falar dos demais benefícios agora, torcedor, o que nós queremos, 2% da torcida do Flamengo, ela vai ao estádio. São os números que nós temos. 98% da torcida não vai ao estádio. Nós queremos falar com os 98%. Nós queremos os 45 milhões de rubro-negros dentro do nosso programa. O Flamengo tem uma ambição muito grande. Todos nós sabemos, o Flamengo é um clube mundial, de escala nacional, mundial. O Flamengo quer ser o maior clube das Américas, estar entre os 10 maiores do mundo. Se a gente se nivela pela capacidade dos estádios, quando eu comecei falando aqui do programa de sócio-torcedor, que são nivelados pelos tamanhos das arenas, que são finitas, a gente não explora, não potencializa toda a capacidade, todo o potencial que o Flamengo tem de construir a sua força a partir da escala da sua torcida. Então, os 45 milhões de torcedores adeptos no Nação Sem Fronteiras tornam o clube mais forte e com maior capacidade de investimento para disputar 5 competições, estamos falando de Mundial, de Copa do Brasil, de Libertadores, de Brasileiro, de Estadual, com condições de disputar, de ser protagonista em todas. A gente, obviamente, quer ganhar tudo, mas sabe que para ganhar tudo, primeiro tem que ser protagonista e estar lá em cima e poder estar disputando em condições de ganhar. Então, para voltar ao benefício do Nação Sem Fronteiras. Nação Sem Fronteiras, além dos benefícios de jogos, de visitante e jogos dentro da nossa casa, né, uma vez ao ano, você tem, por exemplo, um benefício que é o Zé Delivery. Né? O Zé Delivery, você tem, para o Nação Sem Fronteiras, você paga uma assinatura no valor de R$19,81, né, um número simbólico. Que será, né? Que será? Números maravilhosos, rapaz. Esse é um número mágico para a gente. E você paga R$19,81, você tem um cashback de R$20. Ou seja, se você é assinante, tem R$19,81, automaticamente você tem um cashback de 20, sendo um assinante do Zé Delivery, produto da Ambev. Você pode ter ali produtos de consumo que o torcedor, a grande maioria dos torcedores consomem, né? Cervejas, refrigerantes, né? Artigos aí de primeira necessidade. E você tem R$20 de cashback, ou seja, você paga no mesmo valor da assinatura. Então isso, e hoje nós temos, né? A Ambev é um parceiro histórico do Flamengo, e as informações que nós temos que 1 milhão de rubro-negros usam o aplicativo do Zé Delivery. São usuários ativos. Que legal. Se nós temos 1 milhão de rubro-negros usando ativamente o Zé Delivery, nós gostaríamos que esse 1 milhão de rubro-negros fossem assinantes do Nação Sem Fronteiras também. Né? O benefício é quase que um espelho. Né? Você tem outra coisa no Nação Sem Fronteiras que eu acho que é muito interessante, que é desenvolver parcerias locais, né, com a força que as nossas embaixadas, consulados têm Brasil afora, com a capilaridade que o Flamengo tem. Você consegue, com a escala do Flamengo e com a ajuda dessas embaixadas, né, que já vem fazendo um trabalho aí histórico com o clube, elas têm a condição de
sugerir parceiros locais e o Flamengo vai negociar com esses parceiros locais. Exemplo, um supermercado. Então, você, torcedor, que está conectado, aí, que tem conexão com uma embaixada local do Flamengo, sugerindo um estabelecimento comercial da sua cidade. O Flamengo negocia com esse supermercado e proporciona um desconto, né, para o torcedor rubro-negro, né, que é assinante do Nação, localmente. Então, de novo, vamos naquele exemplo. Se você faz uma compra de supermercado de R$100, ou farmácia é outro estabelecimento comercial que nós sugerimos, né, nesse aspecto. Se você faz uma compra e tem um desconto, isso ajuda você a deduzir do valor da mensalidade que você contribuiu com o clube. Então, é um projeto, João Henrique Krause, no final, que é um projeto que contribui com o Flamengo, contribui com a vida do torcedor. E esse é um exemplo concreto. O Flamengo quer fazer com esse programa também, e com a escala que o Flamengo tem, levar benefícios diretos para o torcedor lá na ponta, que não estão necessariamente somente associados aos jogos. Eles estão associados à nossa vida. Do dia a dia. Do dia a dia, é o cotidiano. Então o Flamengo quer, através desse plano, chegar até os torcedores e levar benefícios que sejam úteis, relevantes, financeiramente relevantes, né, para as pessoas. Então, com a escala, com o tamanho, com a força que o Flamengo tem, de forma organizada, através de um programa como esse, com a ajuda, com as embaixadas trabalhando junto com o clube, você consegue apontar esses estabelecimentos que são relevantes e aí você consegue, às vezes 5%, 10%, e de novo, uma compra de supermercado, hoje a gente sabe que não é algo significativo no orçamento das pessoas. Então é disso que a gente está falando, além de outros benefícios que o programa também oferece. Que legal, tá legal, hein, Henrique? E contribui para o mercado da cidade. Sim. Né? É isso. Como funciona você falou que as embaixadas que vão sugerir, como é que a embaixada lá da cidade e tal, como é que ela vai entrar em contato, como é que funciona esse processo? Só para eles saberem. Perfeito. Tá vendo agora? Sim. Tenho vários estabelecimentos que eu posso sugerir. Como é que funciona isso? Aliás, são mais de 500 embaixadas e consulados mundo afora, né? Impressionante isso, uma força, né? O Flamengo tem 500 embaixadas, tem 180 lojas, tem mais de 270 escolas oficiais. Então o Flamengo é uma potência com muita capilaridade no Brasil. E é justamente disso que a gente está falando. Então o processo, Henrique Krause, nós já temos um canal constituído, né, dentro do departamento de marketing, uma coordenação de embaixadas, um ponto focal que fala com as embaixadas. Então já tem ali sistemas, já tem integração onde você informa o Flamengo que estabelecimento que você quer, já tem um modelo de contrato pronto. Então o papel da embaixada é selecionar, definir, sugerir. Isso é aprovado pela coordenação de marketing e definido em conjunto com a embaixada. E uma vez aí parte para uma questão de negociação, isso então já passa a vigorar. Esse processo já existe e o que a gente está fazendo é organizar ainda mais ele, potencializar isso. E é importante, por isso que é importante eu estar aqui podendo falar sobre isso. Sem dúvida. Porque o que a gente precisa, de novo vou falar, esse programa é feito para o Flamengo e é feito pelo Flamengo, pelo torcedor do Flamengo. Então a gente vai ter, né? Exato, a gente vai ter o tamanho, a gente vai ter o tamanho que nós quisermos. E a nossa ambição é muito grande, a gente sabe disso. A gente já conquistou muita coisa e quer continuar conquistando. Qual é a ambição? A ambição são os 45 milhões de torcedores nesse programa. Torcedor, os 45 milhões de torcedores dentro do Nação. É isso que nós queremos. É isso. Tem uma palavra no hino do Flamengo que eu acho que é muito... A palavra sempre. Eu acho que é muito marcante no nosso hino. Pense no Nação como sempre. Você é sempre Flamengo, em todos os momentos, onde você estiver, independente do momento, independente do lugar, e o Nação tem que acompanhar você. E qual é o desafio aqui e a promessa contínua? Continuar evoluindo continuamente para entregar ao torcedor aquilo que eu já dei como exemplos aqui de demandas que eram históricas. Qual é o trabalho do departamento de marketing, dessa diretoria de produtos e serviços? É continuar escutando e entregando para o torcedor uma evolução contínua para trazer alegria, orgulho e benefício para o torcedor na ponta. Então a gente quer os 45 milhões de torcedores dentro do programa. Essa é a ambição, João. Muito legal. MengoCast, boas notícias, hein, Henrique Krause, para a nação rubro-negra, que eu tenho certeza, Henrique Krause, tá dando aquele like aqui para galera, óbvio, né? tem Muito que dar o like. bom, Eu acho importantíssimo
Porque a torcida do Flamengo, é gigantesca. E participar ativamente disso. Então, assim, talvez você não seja da embaixada, mas procure sua embaixada. Fala com uma ideia, procure. Porque é um canal de relacionamento. Exatamente. O Flamengo está disposto a ouvir e projetar isso, planejar isso. É uma dúvida, assim, você falou do cashback do Zé Delivery. É todo mês? Todo mês. Uma vez por mês. É um cupom. A assinatura do Nação Sem Fronteiras é R$19,81 por mês. É mensal. O cashback é de R$20 mensal, por mês. Então, se você paga R$19,81, você tem direito a um cashback de R$20 sendo assinante do Zé Delivery. Ou seja, a assinatura é consumida bebendo. Cerveja, refrigerante. Ligado na Flamengo. Ligado na Flamengo. João Guilherme. Já pede Zé Delivery. Vê o Rei Kraus no meio. Aí, ó. E olha aí que sucesso. E você tendo esse benefício. Agora, é muito importante também, porque muitas vezes o torcedor, além das embaixadas que nós estamos falando aqui, ele quer ter um acesso ao clube, ele quer fazer um pedido, quer fazer uma reclamação. Acontece, e eu leio aqui no release, que o Flamengo também investiu na modernização de canais de atendimento e no fortalecimento da cadeia de parceiros, que você já explicou um pouco aqui. Modernização de canais de atendimento. Acho que isso é um ponto interessante que a galera quer saber. Essa era outra demanda histórica, né? Então, se a gente pega um resumo aqui, exemplificando as demandas que nós tínhamos aqui, o Flamengo não tem um plano verdadeiramente nacional, ou seja, o Nação, programa sócio-torcedor, não é de fato para toda a nação, e a gente, acabamos de falar sobre isso aqui, a gente construiu um programa agora com um plano que atende a toda a nação, né, um plano que vai muito além do estádio, do off-estádio, do off-Rio. A questão dos ingressos que não chegavam tirando o plano de maior valor, não chegavam aos planos de menor valor, e a gente falou daqueles 10% de carga reservada, e uma das questões também o Flamengo não me escuta, o Flamengo tem um atendimento ruim. Exatamente. E nós entendemos que isso, de fato, nos dias de hoje é fundamental. A gente sabe que cada vez mais os canais digitais de autoatendimento e buscam uma modernização maior e uma facilidade, uma conveniência maior na vida do torcedor. Então nós fizemos um grande investimento na central de atendimento do Flamengo, nos canais de voz, canais digitais, para diminuir o tempo médio de atendimento, diminuir ali taxas de abandono, e nós já vimos por esses 2 meses de implantação, quase 3 meses de implantação, que os índices melhoraram muito e vão continuar a melhorar. O compromisso é de evolução contínua. Então houve um grande investimento nos canais de atendimento, nas ferramentas, e isso a gente já tem, os indicadores já contribuíram muito para a melhoria, né, desses indicadores-chave de atendimento que nós medimos aí. Eu acho que é isso, João Rei Kraus, essa gestão, o que a gente se preocupa cada vez mais é ter dados, informações, medir, para a gente poder controlar, aferir e aí entregar para o torcedor o que ele está pedindo. Esse é o nosso compromisso. E aí, em cima disso, investir no que é relevante para o torcedor, para o clube, para o torcedor, e o atendimento foi uma dessas áreas que a gente investiu bastante e vai continuar investindo. Muito bom, Ricardo. Eu tenho uma pergunta que talvez fuja um pouco, que é no Mundial de Clubes, o sócio-torcedor funciona? O sócio-torcedor, a FIFA, o Mundial de Clubes é organizado pela FIFA, a FIFA é a entidade que tem ali a exclusividade da venda de ingressos. Só que ela tem um programa em cada estádio, por exemplo, pega os 2 estádios que o Flamengo jogará a primeira fase, né? São 2 jogos em Filadélfia e um em Orlando. Exato. Você tem um setor destinado aos fãs. Então, nesse momento, tem uma onda de ingressos, uma onda de venda de ingressos no portal da FIFA, só que nós demos prioridade para o sócio torcedor. É o sócio que tem nessa janela que está aberta, como já houve outras ondas, né? Houve outras ondas de abertura e o sócio torcedor Nação teve a prioridade para a compra. Os ingressos estão disponíveis e tem uma onda, tem uma janela agora aberta de venda para o sócio torcedor do Nação. O Sem Fronteiras, ele pode também, claro, vai ter prioridade lá, por exemplo. Claro. Fla Miami, Fla Califórnia, sim. Fla Orlando. Claro. Ele pode ser o Nação
Claro. Já pensando no Mundial de Clubes. Claro, é isso aí. É isso aí. Aliás, em cima disso que o Rei comentou com você, Roberto, eu estou impressionado nas transmissões da Flamengo TV, e a gente faz jogos do Flamengo como mandante no Brasileiro com imagens para fora do Brasil, e mesmo nos outros jogos, com a quantidade de mensagens que chegam do planeta Terra. Tem mensagens de Jerusalém, mensagens das Filipinas, mensagens da Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, o mundo inteiro. Existe alguma ideia, né, para o Nação Sem Fronteiras também fazer algo ainda mais específico para esse público de fora do Brasil? Excelente pergunta. O Flamengo, de fato, é uma nação, né? Uma nação aí com uns 45 milhões de torcedores, e recentemente nós iniciamos as transmissões, né, pela Flamengo TV, né, dos jogos do Brasileiro para o público internacional, para o rubro-negro, né? Aliás, muitos querem nos assistir, né? Os secadores também não conhecem. Mas os rubro-negros que vivem fora do país têm essa oportunidade agora, e o Nação Sem Fronteiras, em breve, terá uma conexão com esse produto também que foi colocado, justamente para trazer benefícios, né, em conexão com o produto transmissão internacional aí de jogos pela Flamengo TV. Que então boa notícia, hein? Que boa notícia. O Nação Sem Fronteiras é exatamente o que o nome se propõe, é exatamente isso. Nós não é só a fronteira nacional, não é a fronteira nacional, não é a fronteira não é a fronteira do Maracanã, não é a fronteira do Rio de Janeiro, não é a fronteira do Brasil, é global. A história é essa, a ambição é essa. É exatamente isso. É o Mengão do mundo, Rei Kraus. Então a ideia principal, o objetivo principal é trazer o 98% que não frequenta o estádio para o... É isso. Assim, que benefício a pessoa que mora no Rio de Janeiro? Assim, quais os benefícios ele pode ter? A gente já falou do Sem Fronteira, mas do Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro você tem, então, os planos... O Rio de Janeiro, para quem está mais próximo. O ingresso a gente já sabe, mas assim, os benefícios, né? Para quem está mais próximo do estádio, você tem os Nação Maracanã 2 e 3. Para quem isso é muito importante você falar, porque quem mora no Rio de Janeiro e não costuma ir ao estádio, eu não vou ao estádio, então eu não vou fazer uma assinatura porque eu não vou ao estádio. Sim. Faça a assinatura do Sem Fronteiras. Esse é um produto, esse é um plano para você. E quais são os benefícios? Você tem o Zé Delivery, o cashback, nós já falamos aqui. Você tem a questão das embaixadas, dos descontos. Você tem resgate de experiências dentro do programa, que você pode... O Flamengo sempre disponibiliza para o sócio-torcedor resgate de experiências, que são múltiplas experiências. Sim. Você tem o Museu do Flamengo, né, como um benefício, né, com desconto para você conhecer o Museu do Flamengo. Você tem parceiros relevantes, patrocinadores do clube, que fazem parte do programa e que oferecem descontos para o sócio-torcedor. Você tem descontos de cashback nas lojas oficiais do Flamengo. Então, existem vários benefícios. Quem é sócio-torcedor tem a prioridade, tem benefícios, tem descontos, contribui com o Flamengo e o retorno, ele do ponto de vista, ele é tanto emocional e orgulho, porque você torna de fato, você está investindo no teu clube do coração e você está colocando ali uma contribuição tua individual, mas financeiramente também você vai ter algum tipo de benefício. Como eu falei da questão do Zé, como eu falei do desconto num supermercado, numa farmácia, essa é a intenção. Que o Flamengo faça parte do cotidiano e da vida das pessoas, né, em diferentes frentes. Os patrocinadores do clube, eles também atuam em diferentes frentes. Você tem um patrocinador do clube, por exemplo, o ABC da construção. Então você tem lá um benefício específico para quem é cliente, para quem faz um investimento, você tem um retorno também em assinatura do programa. E assim vamos construindo parcerias com os nossos patrocinadores, para que eles falem cada vez mais com a nação através do programa Nação. Porque quando eles falam Sem Fronteiras, a gente ficou batendo muito na tecla do fora do Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro é muito bem importante. Eu acho que a oportunidade que vocês me trazem aqui para poder falar é exatamente isso. É quase que consagrado que o plano é off-Rio. Mas também, o Flamengo tem 20% da sua torcida no estado do Rio de Janeiro. Sim. Com grande concentração e também na cidade do Rio de Janeiro. Então você...
você que não vai ao estádio com frequência, você pode ser nação sem fronteiras. Você pode se orgulhar de estar investindo num programa que contribui de forma significativa. Acho que isso é importante falar, João Rei Kraus, também, para os torcedores entenderem. Isso aqui é uma conversa mais focada no marketing, em produtos, serviços. Um grande clube como o Flamengo, você tem algumas alavancas ali, fontes importantes de receita. Né? Você tem os direitos de transmissão, você tem os patrocinadores, você tem a questão da própria venda de atletas, né, que se torna cada vez mais recorrente, né, não é um evento extraordinário. E você tem a questão de sócio-torcedor e os ingressos. Né? Então, o programa Nação, que oferece tanta parte de ingressos como oferece os outros benefícios, você pega um clube como o Flamengo, ele chega a responder ele por 20% do orçamento do Flamengo. Então, assim, ao você investir, torcedor, ao você investir no programa Nação, você está contribuindo para o Flamengo, e com a escala que o Flamengo tem, para tornar o Flamengo muito mais forte. É um orçamento bilionário, né? Exato. E você tem 1/5 desse orçamento sendo respondido ali por essa receita, então você contribui. É claro que quanto mais essa contribuição acontece, maior esse percentual será. Eu disse no lançamento do programa, e eu acho que esse é o objetivo que o torcedor tem que ter, o Nação, ele pode ser o maior patrocinador do Flamengo. Sim. O Nação, nós temos todos os patrocinadores, são importantíssimos para o clube. Mas se você for pensar, o torcedor, com a sua paixão, né, com a sua contribuição, ele pode tornar a sua contribuição, né, com todos aqui reunidos, né, com todos os torcedores reunidos no programa, no maior patrocinador individual do clube. Rapaz, ele agora, Rei Kraus, ele foi igualzinho o Arrascaeta. Meteu um golaço. Ele deu aquela assistência que deixou o João Guilherme na cara do gol, assim, vai e faz o gol. Porque eu vou te perguntar exatamente isso. A receita que isso pode gerar para o Flamengo, existe uma projeção em números para onde isso pode chegar, atingir? A gente sabe que o Flamengo há muito tempo já é uma equipe bilionária. João, eu prefiro falar do número ali. A gente de fato ambiciona ter os nossos 45 milhões de torcedores dentro desse programa. Aí a gente faz as contas. Imagina você tendo os nossos milhões de torcedores, e se a gente pegar os maiores exemplos de sócio-torcedor no mundo, você vai encontrar... Posso falar para você? Claro. Uma matéria da revista Exame atualizada, recentemente, dia 25 de março, Real Madrid, 545 mil. Então, é isso que eu ia falar. Você vai encontrar clubes europeus aí com 400 mil, 500 mil sócios-torcedores. Isso não deveria ser um paradigma, uma fronteira para o Flamengo, tamanho que nós temos. Então, imagina que isso também é uma receita fundamental para um clube como o Real Madrid. Não é à toa que o Real Madrid é um dos maiores clubes do mundo com essa base de fãs. Então, se você tem essa oportunidade, por isso que eu não coloco limite, sem fronteiras no sentido também, sem fronteiras. A gente não deve ter limites para a nossa ambição, ela é global. O Flamengo não tem limite. Ela tem uma possibilidade de crescimento. E aí, João Rei Kraus, acho que é importante também o torcedor entender que não só o universo do estádio é finito. Sim. O Maracanã, se você multiplica a capacidade dele por 35 jogos como mandante, você vai encontrar ali um número de ingressos, 2 milhões e 100 mil, 60 mil vezes 35 jogos, você vai encontrar 2 milhões e 100 mil, 2 milhões e... Nessa casa, o Flamengo tem 45 milhões de torcedores. A torcida do Flamengo não cabe num Maracanã temporada. Esse estoque de assentos é o estoque por temporada. Sim. 60 mil lugares, 35 jogos, 2 milhões e 100 mil lugares, ingressos, 45 milhões de torcedores. A torcida do Flamengo não cabe num estádio. Então, você tem um mundo finito. A nossa camisa, o nosso manto, ele também, você não comporta, né, uma quantidade ilimitada de marcas. Você não tem nas placas, backdrops e outras ferramentas de marketing, todo esse mundo é finito. Sim. Então, nós queremos trabalhar cada vez mais num universo que é digital, que é um universo em que a gente conhece profundamente o nosso torcedor e que a gente vai de um mundo finito para um mundo ilimitado, de possibilidades. E deixa eu aproveitar aqui esse embalo, Rei, porque top 5 das equipes do mundo, né?
a gente vê aqui Real Madrid, Bayern de Munique, aí um dado muito interessante. O terceiro do mundo, River Plate, nosso vizinho aqui, 351 mil sócios. Boca Juniors, o quarto do mundo, 323 mil sócios, e o Benfica com 300 mil. Esses são os 5 maiores do mundo. E no futebol brasileiro, o ranking tem o líder Palmeiras, com 190 mil, depois Internacional, com 147 mil, Atlético Mineiro, com 107 mil, e Grêmio com 102 mil, para a gente ter aí um parâmetro. É isso, e daí a gente vê o tamanho da oportunidade. É isso, e de novo eu convoco o torcedor, porque o programa foi feito para o Flamengo, pelo Flamengo, e ele foi feito para o torcedor rubro-negro, e vai ser construído pelo torcedor rubro-negro. O programa terá o tamanho que o torcedor rubro-negro quiser que ele tenha, e o que nós esperamos que o torcedor se engaje, participe, sejam, os portugueses chamam de adeptos. Adeptos, isso. São os adeptos. Eles façam adesão ao programa e construam um Flamengo cada vez mais forte, independente. Né? Um Flamengo que, como o presidente costuma falar bastante, é um Flamengo que é dono do seu destino, que vai conseguir cumprir os seus objetivos, né? Que são ambiciosos em várias frentes. E é isso, com a torcida você vai aonde você quiser. É isso. Sensacional. Assim, eu estou entusiasmado com. E eu também estou curtindo porque também. Porque o Off-Rio é absurdo. É absurdo. Cara, voltando um pouco aqui, existe a prioridade do Nação Sem Fronteiras no Rio? Tem alguma prioridade na compra de ingresso? Exige. O Nação Sem Fronteiras no Rio, ele pode ir para o Maracanã. Ele pode ir uma vez ao ano, né, com um convidado, ele pode estar no Maracanã. Então ele mora no Rio de Janeiro, ele é a Nação Sem Fronteiras, ele tem o direito de ir uma vez ao ano ao Maracanã para viver aquele sonho de estar no estádio. É claro que se ele está no Rio, foi o que a gente conversou no início, se ele está no Rio, se ele vai ao Maracanã com frequência, provavelmente o plano para ele é o Nação Maraca. Né? 1, 2 ou 3, dependendo ali do perfil e das condições que ele dispuser. Mas se ele não vai com frequência ao estádio, o Nação Sem Fronteiras é um plano para ele. Se ele não costuma ir, ele quer visitar uma vez, o Nação Sem Fronteiras é um plano. Assim, se fosse fazer uma tabela, vamos fazer uma tabela sócio-torcedor. Aquele torcedor que vai todos os jogos, qual seria? Aí, o outro vai tantos jogos, vamos botar numa tabela, qual seria essa tabela? Só uma pessoa tentar visualizar e se encaixar. Me encaixo aqui. Perfeito. Se ele vai a todos os jogos e se ele são planos de valores diferentes, né? Como eu falei, o plano Nação Maraca 1, que hoje custa R$325, né? E R$325 você paga ali o valor por convidados, também são até 3 convidados. Então, se ele dispõe desse valor, se ele tem sendo pai, mãe, ou seja, para sua família, se ele dispõe desse valor e tem um grupo de pessoas, quer seja familiares ou quer seja amigos, que você pode até dividir essa conta, e você vai a todos os jogos, esse é o plano ideal. Se você quer até 2 convidados, se você tem até 2 convidados, então uma família com pai, mãe, com filho, uma família com 3 pessoas, né? Você tem 3 amigos, você tem um plano ali de R$150, que é o Maraca 2, com cada convidado também é R$50. Esse é um plano, e você tem alguma frequência também no estádio, e você, mais do que isso, você é muito assíduo, porque esse é o plano que tem ali a questão da assiduidade. O Maraca 1, ele tem a garantia. Sim. Ele tem a garantia, ele vai estar em todos os jogos. O Maraca 2, ele tem esse componente daquela segunda estrela, né, que eu falei para vocês, que dá se ele tem uma longevidade em relação com o programa, e se ele tem a assiduidade, ele vai a 4 dos últimos, entre 5 jogos, isso é uma questão dinâmica. Sim. É uma lista, é uma visão dinâmica. Se você foi a 4 dos últimos 5 jogos, você vai ter uma prioridade que encosta lá no Maraca 1, no primeiro plano. Então esse é um plano para esse perfil, pode levar até 2 convidados. Se você vai mais ocasionalmente ao estádio, se você não quero ir com amigos, eu quero ir sozinho, é para mim, e eu quero ir quando eu quiser, né? Não tenho familiares, eu não tenho, não vou levar nenhum amigo, é para mim. Esse plano é o Nação
Maraca 3, que é um plano individual, ele não tem convidados, ele tem uma assinatura de R$61, e eu fiz até o exemplo, por exemplo, você pegando ali para um jogo, né, num preço base ali num setor, né, que custe R$100, você tem 60% de desconto, você paga a assinatura praticamente com uma ida ao estádio. Os outros dois, o primeiro na Nação Maracão tem 75% de desconto, o segundo 65%, então são valores muito significativos de desconto sobre o valor da inteira. Então, os perfis são esses. É importante dizer também, Rikraus, a lista de convidados, né? Você tem até 3 para o Maraca 1, até 2 para o Maraca 2, você não tem convidados no Maraca 3. Nos planos que tem convidado, você tem uma lista de até 5 convidados possíveis que você pode cadastrar. Então você tem ali 5 pessoas que você pode cadastrar como favoritos, e aí para cada jogo você define, né, os seus convidados. 3 para o Maraca 1, 2 para o Maraca 2. Muito interessante. E para você saber todos os detalhes disso que o Roberto está explicando aqui para gente no MengoCast, alô produção, coloca aí na tela nação.flamengo.com.br. Aí você vai ter tudo ainda mais explicado e mais detalhado. Agora é o seguinte, Kraus, nós estamos tendo a honra de assistir. Olha aqui, ó, Flamengo TV, a mais querida, né, fazendo cada vez mais sucesso com a nação rubro-negra. E eu gostaria, por favor, Roberto, você como um homem de marketing, falar da sinergia desses projetos em que o Flamengo entra cada vez mais também no mundo digital. Flamengo TV, Nação, tudo junto, tudo integrado. Eu acho que esse é o caminho, de integração de todos os ativos do clube digitais e com essa integração oferecer a melhor experiência, o melhor pacote de benefícios para o torcedor. Então eu vejo, por exemplo, a gente citou o exemplo da transmissão internacional. Sim. Em breve o torcedor terá, o da Nação Sem Fronteiras terá do programa Nação terá esse benefício. Isso eu acho que é bem relevante para a transmissão internacional. E haverá outros benefícios. Nós continuaremos. Eu acho importantíssimo que o Nação tem uma visibilidade muito grande dentro da Flamengo TV, com os outros canais do Flamengo, que a gente está falando com a Nação, isso a gente está construindo aqui. Então, tudo, João, tem que estar integrado, tem que se conectar para que a gente entregue para o torcedor um Flamengo único, que aproveita de uma forma muito inteligente todas as suas formas de contato com o torcedor. Eu citei, por exemplo, a questão das lojas, né, escolas, cada vez mais o Flamengo vai buscar conectar, a gente falou das embaixadas, né, então esses postos avançados que nós temos, né, que são pontos de encontro de familiares, torcedores rubro-negros, a gente quer cada vez mais que eles estejam integrados também, Brasil afora, conosco e entre eles, né, nessas localidades. É nessa direção que a gente vai trabalhar. Perfeitamente. Perfeito. Muito bom, né, cara? Eu acho que é um MengoCast muito especial que está sendo feito exatamente com muito carinho para a maior riqueza que o Flamengo tem. Que é esse patrimônio que é a maior torcida do mundo, né? E como bem disse o Roberto, não tem limite. É uma torcida gigante que faz o Flamengo ficar muito forte. E aderindo ao programa, vai ficar mais forte ainda. Sim. É isso. Entendeu? E é importante, a gente estava conversando antes, né? É importante pensar na seguinte forma. Você ser sócio-torcedor não é um custo. Você não vai ter um custo para comprar ingresso. Não. Se você fizer a conta certinho, você vai ver que o benefício vai pagar essa mensalidade. Sim. Então, só você pensar e onde você pode se inserir no programa. Né? É exatamente isso. Qual é o seu perfil, qual é o plano que melhor lhe atende, mas é exatamente isso. Ou seja, quem vai aos jogos, no caso dos ingressos, tem toda a razão, tem toda a condição de ser sócio, porque terá um benefício, além de contribuir com o clube, terá um benefício financeiro também. Muito legal. Roberto Trinas com a gente, falando do sócio-torcedor, falando do Nação. A gente já está indo aqui para a parte final do programa.
E em breve, com certeza, estaremos juntos de novo no MengoCast para você falar das metas atingidas, das novas possibilidades, porque isso aí realmente é algo... Vai ser uma alegria muito grande. Vai ser muito legal para a gente mais uma vez, e eu tenho certeza que esse programa vai repercutir muito com a nação rubro-negra. E para terminar, 2 perguntas que são padrão aqui no nosso programa e que eu vou fazer para o rubro-negro Roberto Trinas. O seu ídolo rubro-negro? Zico. Cara, impressionante. Por quê, né? Por quê? Unanimidade. Por quê? É impressionante, cara. É um privilégio para o Flamengo ter um ídolo como o Zico, né? Porque o Zico, ele é o ídolo dos ídolos, né, cara? Tem torcedor de outro time que admira o Zico. É isso. Eu sempre admirei o Zico, né? Desde criança, né? O início aqui da história de Tijucano, e também fui muito ao Maracanã e vi muito o Zico jogar e seleção brasileira. Então o Zico e aí o atleta, né, e a pessoa também, o fora de campo, acho que o Zico sempre foi um modelo. Um modelo. E você, como rubro-negro, o seu grande momento, aquele que você vem logo à cabeça, nossa, que momento maravilhoso. São vários, né? São vários momentos, mas João, poder estar aqui agora, nesse momento, falando com vocês, sabe quando toda a tua vida faz sentido? É a verdade, assim, você eu senti coisa linda. Não, mas é isso, genuinamente, você se prepara profissionalmente. Então, assim, tem o lado pessoal, o lado torcedor, mas tem o lado profissional. Sim. Eu, em determinado momento da minha vida, eu optei por caminhar, né, por essa trajetória do esporte, e o esporte, vocês podem imaginar, não é um caminho fácil, né? O Brasil tem um longo caminho a percorrer, né, do ponto de vista de indústria do futebol e do esporte olímpico e paralímpico, e vocês imaginam que quando eu tomei essa decisão, estar aqui hoje, falando com vocês, né, nessa sala que você falou, histórica, nesse clube, que é o maior clube do país, um dos maiores clubes do mundo, isso para mim é uma alegria. Quando você falou do momento, esse é o melhor momento para mim. E outros grandes momentos virão, e eu tenho certeza que esse programa vai trazer muitos benefícios, porque muita gente está tomando conhecimento do que é o Nação e vai aderir e vai deixar o Flamengo cada vez mais forte. Valeu a pena, hein, Ricardo? Valeu muito a pena. Eu queria terminar, João, contando uma história que o João contou que aconteceu comigo, que você falou que ia contar. Rapaz. Que teve um jogo Flamengo fora do Rio de Janeiro, aí pediram a mesma coisa no seu vídeo. Aí pediram assim, você pode gravar um vídeo falando da Nação Sem Fronteira, que tem prioridade na compra de ingresso. Sensacional. Foi ao ar, não? Não, não chegou ao ar. Aí depois falaram, não foi pro ar porque abriu a cabeça. Sensacional. Fala, João, fala aí, que legal. Não, essa história foi muito boa, exatamente, né? Como o jogo do Cruzeiro, né? O Flamengo adquiriu toda a carga de ingressos e tal. Por favor, você pode gravar um vídeo pedindo. Aí eu, né, caprichei, promoção e tal. Pô, vou falar essa palavra aqui e tal. Mandei o vídeo. Beleza, o pessoal do Marco, ficou ótimo, nós vamos usar aqui, muito obrigado, João Guilherme, nada, estamos à disposição. Aí no dia seguinte, o vídeo não foi ao ar, estranho, né? Aí o Cris, que é o nosso companheiro aqui, me ligou, João Guilherme, eu queria te pedir desculpas. O que aconteceu, Cris? Nós não vamos usar o seu vídeo falando... Mas o que? O vídeo ficou ruim? Não é isso não precisa. Já acabou tudo antes de lançar o vídeo. Isso é Flamengo. Isso é Flamengo e esse é o potencial. Roberto, o sucesso é garantido. Muito obrigado pela sua presença aqui e com a competência de toda essa equipe reunida e com a força desse fenômeno que é o Colossal Flamengo. A gente não sabe onde a gente vai chegar, mas sabe que é um lugar muito importante. Muito obrigado por você estar aqui no MengoCast. É isso. Eu que agradeço você, João, Recraus, também foi um privilégio estar aqui com vocês. Me convidem que eu voltarei. Espero que a gente esteja aqui de volta para falar, né, de outros benefícios, de resultados, de conquistas e foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. É verdade. Boca Juniors e River Plate... Se cuidem, porque segura. Em breve, vocês são os que mais têm sócio na América. Eu não sei, não. Acho que em breve vocês podem ver o malvadão chegando e o bicho-papão chegando e passando. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço sempre. Demais. Tem dúvida sobre Nação? Então esse vídeo aqui foi perfeito. Aconteceu tudo
Agora você estuda o que pode fazer, onde é que você se enquadra e seja sócio torcedor. É isso aí. Muito bom! Roberto Trinas conversou conosco aqui no MengoCast. Todos são feitos para você, torcedor do Flamengo, mas o de hoje foi muito especial para mostrar para você o benefício de ser sócio torcedor do Mengão e como você pode ajudar o Flamengo a ficar uma potência ainda maior. Até a próxima edição do MengoCast. Saudações rubro-negras.